Uau! Pode se assentar. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. É uma alegria retornar, revê-los. Pastor Marco Aurélio, pastora Cláudia, pastora Gal, pastor Marco Aurélio. É Júnior? É Júnior. Vocês não imaginam, Rebeca, querida, pastora já também. É pastora? Já foi ordenada? Sim? Ainda não? É profético então, vai ser. Que alegria. De verdade, Deus nos reserva assim relacionamentos que são presentes, e vocês são estes presentes que Deus, num embrulho tão especial, nos confiou, e durante estes últimos anos temos regado e tem sido incrível, não pelo fato apenas de Marco Aurélio e Gal morarem em Araçatuba por um tempo, mas a gente sente, percebe que é algo do céu, que mesmo depois de anos, o amor só aumenta. Então nós cremos que é algo da parte do Senhor que nos impulsiona realmente ao avanço do reino, uma parceria, uma amizade, um carinho. E poder confiar também o púlpito é uma responsabilidade. Estar aqui mais uma vez, quando um pastor confia o púlpito para um outro pastor, é porque ele realmente conhece e espera que aquilo que vai ser liberado alcance o coração das famílias que ele tem se disposto a cuidar. Então, estar aqui não é apenas uma alegria, uma honra, mas também uma responsabilidade. Eu vim aqui com um compromisso de ser canal de Deus para, de alguma forma, contribuir com aquilo que o Senhor já está fazendo e ainda vai fazer no seu coração. Marco Aurélio está ligado, você vai escrever esse livro, nós vamos lançar pela editora Raiá, que é a nossa editora, e vai ser um livro best-seller em nome de Jesus. Então comece a escrever já esse livro aí, vai ser incrível. Bem, sexta-feira à noite, tantos jovens, e vocês escolheram estar aqui. Isso já fala tanto ao meu coração, e eu quero, em nome de Jesus, dar o meu melhor para contribuir contigo. O jovem é um pouco desconfiado, né? O jovem ele vai levar aí alguns minutos até decidir se vai ou não receber aquilo que esse estranho está falando. Mas eu quero dizer algo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu quero dizer que eu amo você. Aí você diz assim, conta outra. Amor, depende de tanta coisa. Tá, você está falando às vezes do amor da amizade, mas existe um amor que Deus derrama sobre nós, que é um amor da decisão, da escolha. E eu quero dizer que eu escolhi amar você. Então eu estou hoje aqui, porque eu amo essa família. Não apenas seus pastores, com quem tenho amizade, intimidade, mas também vocês. E eu estou aqui oferecendo, em louvor a Deus, o meu melhor, para de alguma forma tocar seu coração. Então eu quero convidar você a orar comigo agora, mais uma vez. E vamos pedir para que o Senhor nos direcione. Cada um tem um estilo. Ontem eu já falava dizendo, meu Deus, eles começaram a conferência com Carlos Damasceno e com o Vitor Hugo. Eu falei, por que vocês me chamaram para vir depois? Me colocasse na quinta. Mas eu creio que há uma porção do céu também a ser liberada e algo vai acontecer em nome de Jesus. Então ore comigo, por favor. Querido Deus, nós confiamos em Ti. Espírito Santo, eu oro para que venha a palavra do conhecimento, os apontamentos proféticos e tudo aquilo que temos disponível para poder, ó Deus, avançar, crescer, em nome de Jesus. Usa a minha vida, esconda-me atrás da cruz de Cristo, que Ele cresça, que eu diminua, e que Teus propósitos sejam transmitidos, sejam, ó Deus, distribuídos, que os Teus propósitos encontrem nos corações de cada um aqui um lugar especial,
para que frutifique de uma forma muito forte. Declaro exponencialidade nesta frutificação e que seja para a glória do teu nome. Eu oro com fé. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Uau! O tema que eu quero abordar com vocês é sobre completar algo que começamos. Eu quero ser didático, eu quero trazer instrução hoje. Eu não quero apenas, de alguma forma, tocar suas emoções, faz parte também do momento onde a palavra é ministrada, da adoração, as nossas emoções são tocadas, eu sei, mas eu quero muito levar você a uma tomada de decisão. Eu quero levar você a raciocinar, a pensar. Bem, eu posso imaginar quantas histórias nós temos hoje aqui representadas. Poderíamos passar dias se nos dispuséssemos e tivéssemos esse tempo para ouvir cada história, cada testemunho, desde a sua infância, o que aconteceu, o que você pensa do futuro, quais as escolhas que você faz para o futuro a partir das experiências que teve na infância, e podem ser elas boas ou ruins, porque tudo isso interfere. Tem pessoas que quando ouvem sobre crescimento, exponencialidade, avanço, já torcem o nariz por conta de experiências ruins que tiveram. De pais, porque a gente só dá do que tem, que falaram, você não vai ser nada, tira isso da tua cabeça, larga a mão de ser besta, que não é para você não, tem que ter realidade, não é assim. E às vezes, porque nunca nem ouviu nada, porque nem tem o pai, nem tem a mãe por perto. E quando alguém chega e fala de futuro, de missão, de avanço, de crescimento, exponencialidade, parece que quando olha para trás tem um vazio. E cadê aquela mola propulsora que te leva a alcançar e conquistar? Porque este é o diferencial das pessoas que estão avançando. Nada do nada. Você viu os últimos dados? Você chegou a dar uma olhadinha quanto que o brasileiro gastou com os jogos, o tal de bet? É coisa bem de besta mesmo. Por que o brasileiro gastou tanto com isso? Você não tem ideia, eu tenho dados. Você não faz ideia do que os bancos financiaram para que as pessoas pudessem pagar dívidas destes jogos. Semana passada foi dado a informação dos 15 bilhões mensais distribuídos do Bolsa Família. Se não me falha a memória, quantos? 6. Foi isso? Alguém lembra? Eu não estou entre 3 e 6. Eu sei que foi um desses. 3 bilhões do que é dado para o Bolsa Família, para a mãe comprar o quê? Leite, gás, ajudar a pagar a conta de luz, foi levado para os jogos de azar, o tal do besta. A questão é por quê? E eu não estou aqui para te julgar, nem para te apontar o dedo. É porque as pessoas não têm uma perspectiva de futuro. E elas acham que a forma que elas têm de serem alguém, ou é ganhando na loteria, ou é participando do Big Brother, ou é fazendo um OnlyFans. Parece que a história começou a ficar pesada agora. Eu não vim aqui passar a mão na tua cabeça. Eu vim aqui impulsionar você para um lugar onde Deus quer te levar. Eu acredito em processos, eu sou alguém que invisto em pessoas. Eu sou um formador de líderes. Eu sou um improvável. Eu sou alguém que, é porque você gosta de falar. Não gosto. Se você olhar para a minha infância, eu era o último da fila. Se você olhar para a minha infância, quando ia na igreja fazer alguma coisa, eu não queria participar. Eu tenho vergonha, eu fico nervoso até hoje quando eu subo num púlpito para encarar pessoas.
Então por que eu faço? Porque eu estou cumprindo uma missão que eu recebi de Deus. Nem toda missão que recebemos é a missão que sonhamos, mas quando você entende que a missão que Deus tem, é lá que você se torna alguém preeminente. Querer encurtar, querer sabotar, é dar um tiro no próprio pé. Então, eu quero falar sobre esse tema com vocês. Afinal de contas, não é o nome da conferência? Mais que uma igreja. O que vem a ser uma igreja? Um lugar onde as pessoas se reúnem só para cantar? Uma igreja que não transforma índices da cidade? Quais índices eu estou falando? Todos eles. O Espírito Santo é o segundo estado do Brasil mais evangelizado. Aleluia. E os dados? De divórcio, de violência, analfabetismo, e vai, tem vários. Onde o evangelho chega, esses índices precisam ser transformados. Índices de abuso, menor, de estupro. E aí? Que missão é essa que recebemos de Deus e não estamos executando? Que igreja que somos? Que quando estamos aqui, irmão, está tudo bem, mas quando eu saio eu esqueço da missão que Deus me deu. Eu já falei ano passado quando estive aqui, e vou repetir agora. Quando nós nos rendemos a Cristo e andamos com Ele, não existe diferença do sagrado e do secular. Essa é uma ideia grega, pagã. Quando você se rende a Cristo, toda a tua vida é consagrada a Deus. Tudo que você faz é consagrado. Qual é o teu chamado? É na vida empresarial? Você é o quê? É um profissional liberal? É um colaborador? O que você está fazendo? Qual que é o teu sonho? Onde você está trabalhando? Então lá no seu trabalho, aquilo que você está fazendo é santo, é sagrado, é para a glória de Deus. Há uma missão para você desempenhar ali. Você trabalha na família de alguém, você auxilia na casa, ótimo, tem uma missão para você desempenhar ali. Foi por conta de não era nem trabalhadora ou colaboradora, uma escrava, que a gente conhece a história de um tal de Naamã. Uma menina, uma adolescente, que por entender que onde estava, deveria continuar cumprindo a missão que recebeu, que a gente conhece a história desse homem que se converteu, mesmo não sendo judeu, e teve uma história de milagre que é de deixarmos de queixo caído. Um leproso, um general, que sequer viu pessoalmente o Eliseu, o profeta, mas que quando mergulhou no Jordão, 7 vezes, foi curado. Uma menina. Quem sou eu, pastor? Quem que sou eu, bispo? Você é alguém que Deus chamou para fazer a diferença. Porque Davi, quando escolhido por Deus, tinha assim a idade de vocês, era um adolescente. Só que é nessa hora que começa, diga comigo, processo. Então nós já estamos começando a desenhar algo aqui. E nos próximos 46 minutos, eu quero trazer esta convicção ao teu coração do cumprimento do propósito. Maria era uma adolescente de 15 anos, quando foi visitada pelo Espírito Santo, e recebeu a incumbência de dar à luz a Jesus. Bora lá? Ou vamos continuar só enrolando e passando os dias de qualquer forma? Você está comigo hoje aqui? Não esquece, meu nome é Marcelo e eu amo vocês. Não tenho segundas intenções, só primeiras, que é de vê-los vivendo algo exponencial da parte do Senhor. Vamos começar com Deuteronômio capítulo 34, verso 7, que diz o seguinte: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Quantos anos? Ok. Todavia, presta atenção nesse detalhe, foi o que me chamou a atenção quando Deus me deu essa mensagem.
nem seus olhos, nem seu vigor tinham se enfraquecido. Falei, então morreu do quê? Covid? Foi o quê? Gripe aviária? Chikungunya? O que foi que aconteceu? Porque se o menino está forte, seus olhos estão ali, ó, não precisa nem de óculos, seu vigor, então morreu por quê? Foi atropelado? Manada de camelo? Não funcionou o cajado, morreu afogado. Foi tentar abrir de novo, o que foi que rolou? Morreu por quê? Deus o levou. Então vamos entender. Acompanha meu raciocínio. Lembra que eu te chamei para raciocinar hoje? Então deixa o teu módulo raciocínio ativado no grau turbo. Porque é a compreensão do que eu quero falar que vai te ajudar a tomar uma decisão hoje. Então veja, aí eu comecei a pensar. Moisés estava com 120 anos, e isso, na época, nem era algo tão absurdo. Se você olha para a vida de Abraão, Isaac, Jacó, a galera vivia bastante naquela época. Mas a questão principal, como já abordei, é que Moisés estava com vigor, e mesmo assim morreu. Eu olho, por exemplo, para Caleb, e Caleb, aos seus 80 anos, ele diz para Josué, eu estou tão forte como quando jovem, me permita avançar, eu quero aquelas colinas, lá onde tem gigante, eu quero conquistar. Uau, que show, Caleb! E o Moisés está aí nessa pegada. Então uma grande pergunta surge, por que é que Moisés morreu? Por quê? Outra pergunta é, olha essa, pastor Marco, teria alguém melhor do que Moisés para conduzir o povo, para assumir a terra prometida? Tinha alguém mais preparado que Moisés? Você vai dizer para mim que o Josué, não estou falando mal do Zé, o Zé era, mas o Josué era melhor capacitado que o Moisés? A resposta que eu cheguei a concluir foi que não. A melhor pessoa para concluir a missão era o Moisés. Então por que ele morre se estava forte? Não estava doente? Olha só, Deuteronômio capítulo 34, verso 10. Você está comigo aqui ainda, né? Bom, tá, só para saber. Pode dar um amém, espirrar, tossir, só para eu saber que você não está dormindo. Pode participar comigo aqui. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Então, com todo respeito, carinho, desculpa a expressão, mas Moisés era o cara. Moisés era o cara. Gente, depois de Moisés não teve outro igual. Ele realizou feitos temíveis para tirar o povo lá do Egito, realizou sinais, maravilhas no deserto, escreveu a Torá. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quantas qualidades poderíamos aqui enumerar sobre a vida de Moisés? Ninguém melhor do que ele para conduzir o povo. E ele está ali, ó, pronto, está na hora. É só o próximo passo. E aplicando isso para você, quem melhor do que você para concluir a missão da tua família? Deus não te chamou para ser marido dela? Então por que pensar em divórcio? Se Deus chamou você para essa missão. Pastor, também essa mulher é o cão. Eu pensei. Casou? Casei. Então come essa jaca agora até o fim, tomando um balde d'água junto. Orasse antes, jejuasse antes, escolhesse antes. Agora, meu irmão, você vai no jejum e na oração e vai confiar que vai dar certo, porque Deus prometeu que estaria contigo. Missão dada, missão cumprida. Pastor, eu casei achando que era o príncipe. Quando eu vi, quem entrou dentro de casa foi o cavalo dele. Mesma coisa. Quem disse que seria fácil? Você quer moleza, irmão? A vida não é assim não. Você está achando que vida é dorama? Que é tudo que, né?
que tudo meio, né, esbranquiçadinho, tudo. Vida não é dorama não, brother. A realidade é diferente. Eu posso falar, eu já fui para a Coreia do Sul já 5 vezes. Eu conheço, já estive lá, em Seul. E eles são desse jeitinho mesmo. É isso aí. Quem melhor do que você para concluir essa profissão que Deus te confiou? Arquiteto, advogado, engenheiro, professor, professora, vendedor, manicure, cabeleireira, motorista. Quem melhor do que você para concluir a missão que Deus te confiou? A de conduzir teus filhos na graça, no conhecimento e impulsioná-los a viver algo exponencial. Mas numa visão deturpada que o mundo oferece, dizendo todo mundo merece ser feliz. Se hoje no casamento não está legal, larga, tenta outra. Não existe segundo casamento sem sequela. Não estou dizendo que Deus não te perdoa, não estou dizendo que você no segundo casamento não tem a bênção de Deus e o cuidado de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu fiz o casamento da minha irmã pela segunda vez. Teve um problema sério no primeiro e tal. Quando foi casar pela segunda vez, fiz o casamento dela e eu falei para ela, já errou uma, vê se não erra a segunda. Deus não é um Deus rancoroso que está simplesmente, resistente em te abençoar porque você... Não é isso que eu estou falando, porque de repente tem alguém aqui. Ei, não esquece de uma coisa. Meu nome é Marcelo. Eu amo você. Eu não vim te constranger, muito pelo contrário. Acredite em mim. Eu vim te impulsionar para um lugar muito mais alto. Então, quando Deus hoje fala, mesmo você estando no segundo ou até no terceiro, e que Deus tenha misericórdia, caso esteja já no quarto, Ele só quer o seguinte, que não haja necessidade do quinto. Porque podia ter dado certo no primeiro se você se dispusesse a completar a missão. Nós muitas vezes, diante das dificuldades, dos problemas e das adversidades, acabamos acreditando numa mentira que vem do inferno. E tapamos os nossos ouvidos para as verdades de Deus. Quem melhor do que você para concluir a missão? A resposta é que não tem. Não tem. Não tem ninguém melhor do que você para abençoar, educar e preparar seus filhos. Ninguém. Ninguém. Diga comigo, eu. Mas fala como quem acredita. Fala, eu não vou abrir mão da minha missão. A missão que Deus me deu. Que Deus me confiou. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Está ligado na terra, está ligado no céu. Meu Deus. Qual era a missão de Moisés? A Bíblia nos diz, olha lá, Êxodo capítulo 3. Presta atenção, vou te chamar aqui, vou te levar a alguns destaques. Moisés pastoreava o rebanho do sogro. Bom, para resumir, de repente tem alguém que nos dá alegria da primeira vez, não conhece muito as histórias bíblicas. Egito, o povo de Israel está lá no Egito. Estão escravizados. Aí nasce Moisés. Uma profecia de que estava nascendo um libertador. O faraó manda matar os primogênitos. A mãe de Moisés salva ele, põe num cestinho com betume, solta no Nilo. A princesa, a filha do faraó, vê o nenezinho. A irmã do Moisés está lá escondida, vendo. A princesa pega, ai que bonitinho, é filho de um hebreu. Ai, eu vou pegar para mim. A menina aparece, olha, quer que a mãe ache alguém para amamentar. Então ele foi amamentado pela mãe biológica. E depois entregue a princesa. Ele por 40 anos cresce dentro do palácio. Mas ele cresce sabendo quem era. Porque enquanto amamentado, sabia a quem pertencia. E aquilo foi tão forte
que quando cresceu, não se esqueceu. E quando viu um soldado egípcio maltratando um israelita, interviu e acabou assassinando o egípcio, o que era pena de morte na época. Ele foge. E por 40 anos agora ele está errante no deserto. Eu fiquei 40 anos no palácio, agora estou 40 anos no deserto, lá nas terras de Midian. Perdi a missão. O que Deus tem para a minha vida? Eu já estou aposentando, pastor, você está falando aí, eu nem sei mais o que eu... Parabéns, você está no mesmo patamar do Moisés. Ele pastoreava um rebanho que nem dele era do sogro. Pensa num camarada que está ali, ó, cuidando das ovelhas, 80 anos de idade. Bom, agora que você está atualizado, vamos continuar. Pastoreava o rebanho do sogro. O nome dele era Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Olha aqui para mim, em primeiro lugar. Essa é uma outra pergunta que eu escuto muito. Bispo, como é que eu descubro a minha missão? Como é que eu descubro o que Deus tem para a minha vida? Sempre Deus vai te chamar a atenção. Moisés se aproxima porque ficou impressionado. Deus vai fazer alguma coisa que chame a sua atenção. Estou vendo aqui, tem algumas com máquina, né? Tirar foto, a máquina fotográfica. Tá aqui, só esperando eu fazer uma careta para me pegar. Porque não, vocês são fera de pegar careta nossa. O que te chamou a atenção para fazer isso? Você já reparou que quem se oferece no voluntariado da mídia, da igreja, sempre tem um quezinho com esse lado artístico? Consegue enxergar algo que a maioria de nós muitas vezes não vê? A tua missão de vida sempre vai estar atrelada com aquilo que te chama a atenção. Deus vai te conduzir para isso. Moisés se aproxima e fala: eu vou lá. Impressionante aquilo. De alguma forma, Deus vai chamar a sua atenção. Mas o texto continua. Ele fala: a sarça não queima. Quando o Senhor viu que se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu. Então disse Deus: não se aproxime. Fala: agora eu não estou entendendo mais nada. Primeiro só está dizendo que para eu descobrir a minha missão, Deus vai chamar a minha atenção. Quando eu chego perto, Deus fala: vai para longe, não se aproxima não. Doideira, né? Pois é, a questão é a seguinte: quando Deus chama a sua atenção, não é para você fazer do jeito que você quer. Deus traz consigo os seus próprios protocolos. Se você quer de fato viver algo grande, se você de fato quer marcar a história, de alguma forma corroborar com o que Deus está fazendo, Ele te chama a atenção e na hora certa Ele diz: ei, não é do seu jeito, fazendo do jeito que você quer, tirando foto de qualquer jeito. Existe um protocolo. Você tem um líder, não tem, do ministério? Ele te dá instrução de como tirar, o que fazer, enquadramento. Pois é. Mas a maioria das pessoas querem viver a vida e fazer as coisas do seu próprio jeito. Da minha família cuido eu. Eu sei o que é melhor para a minha casa, para a minha família. Sabe nada, rapaz. Larga a mão de ser orgulhoso. Eu tenho 27 anos de casamento, ainda não sei o que é melhor. Tenho aprendido com as minhas filhas. Minha filha mais velha agora, psicóloga, pós-graduada, pastora. Eu já entendi que eu tenho muito que aprender com ela. Tem certas coisas hoje no ministério que eu não mando para o meu conselho, eu mando para a Karen. Tem coisas que eu não mando para a turma, para os cabeçudão lá que me ajudam a governar e cuidar da igreja, mas eu mando para ela. Falo assim: me ajuda a analisar essa questão aqui. Porque você não sabe tudo. Senhor, o que o Senhor quer? Como é que eu posso cuidar bem da minha... Como é que eu posso
alcançar o coração do meu filho nessa questão? Como é que eu posso sanar a necessidade dessa minha filha adolescente? Como é que eu consigo, de alguma forma, no meu trabalho, marcar minha cidade? Diga a Deus, traz consigo seus protocolos. Não se aproxime. Então fazer o quê? Tira primeiro as sandálias. A hora que ele tira as sandálias, ele fala, agora você vem. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu mando você fazer. Muita gente desiste da missão porque está fazendo do seu jeito. E do meu jeito vai dar errado. Mas do jeito de Deus, você vai ter sucesso. Diga amém. Tire as sandálias e vai. Você conhece a história. O Senhor fala, eu tenho a opressão que o meu povo está sofrendo no Egito, papapá. E aí no verso 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Eu tenho visto os egípcios oprimindo. Verso 10. Portanto, lembra que nós estamos lendo o texto para descobrir qual era a missão. Qual era a missão de Moisés? E a missão está no verso 10. Vá, eu o envio ao faraó para tirar o povo do Egito. Vai tirar os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó, tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, certamente estarei com você. E este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte aqui onde eu estou me revelando a você. Uau! Moisés então já ouve o primeiro passo de qual era a missão dele, que não se resumia apenas a tirar o povo do Egito. E se você continuar, você vai perceber que lá no versículo 8, do capítulo 3 de Êxodo, a missão era, além de tirar, conduzi-los a uma terra prometida. Quando você tomou a decisão de se render a Cristo, Ele não apenas derramou o Espírito dele sobre você, mas deu a você uma missão na terra. Você precisa crer nisso em nome de Jesus. Há um espírito maligno que se manifesta constantemente, deixando você atordoado de que você não pode, não é capaz, não consegue. Ah, porque eu sou pobre. Ah, porque isso? Ah, porque... Para, gente. Quantos meninos morreram no Egito? Por ordem do faraó. Quantos não foram mortos a fio da espada? Mas Moisés sobrevive 80 anos depois. Eu não sei em qual fase você está. Se mais jovem, se mais experimentado. Mas aquele que começou a boa obra quer completar na tua vida. Ele não quer deixar pela metade. Bora completar. Quem desiste nunca vence. E um vencedor jamais desiste. Por que você está desistindo? Por quê? Lembra, meu nome é Marcelo. E eu amo você. E eu quero celebrar contigo as tuas vitórias. Eu quero, levantar as minhas mãos e gritar, é isso, parabéns. Eu quero ver teu nome nas mídias por conta dos feitos grandiosos do Senhor através de você e também na sua vida. Uau, eu amo isso. Moisés começa a missão aos 80 anos. Quem está comigo aqui? Ninguém melhor do que você para continuar produzindo aquilo que Deus chamou para produzir com relação à sua família. Há um legado a ser liberado a partir de você. Creia nisso, creia. Alguém pode dizer assim, pastor, eu nem conheci meu pai, mas o teu filho vai declarar daqui a alguns anos,
eu tenho o melhor pai do mundo. Deus é especialista em transformar uma dor em algo lindo e extraordinário. Creia nisso. O diabo é aquela voz que fala: você não teve, não vai conseguir. O Senhor é aquele: eu faço do seu momento mais difícil o melhor da sua vida. Bora, 80 anos, começar uma missão nova. Eu estou para me aposentar, bora, tem algo novo, tem uma missão nova. Então uma outra pergunta surge: por que muitas vezes a gente não completa essa missão? Por que desistimos? Eu pontuo 3 coisas. Primeiro, uma autoconfiança, onde você confia só em você mesmo, só nas suas habilidades. Segundo, não completamos a missão porque acabamos nos acostumando com as bênçãos. Poxa, você precisa entender e aprender a celebrar cada pequeno detalhe. Acordou, celebre. Obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade. Incrível como que a gente muitas vezes ensinado a praguejar, amaldiçoar, reclamar, resmungar, mas não agradecer. E há um poder sobrenatural na gratidão. Eu já tive a sua idade. O senhor gostava da escola? Não. O senhor gostava de física, matemática? Não. Mas puxa, como eu queria ter tido um pastor, um líder que me ensinasse, me incentivasse a agradecer pelas pequenas coisas. Porque quem não desenvolve isso, quando recebe algo, você está tão doutrinado a só reclamar, que deixa passar inclusive grandes conquistas. E você atrai o que você abençoa. Vou repetir, essa chave é poderosa. Se você não desenvolve o hábito de ser grato, e se é a gratidão, se o que eu abençoo eu atraio, por que tem gente que está deixando de receber? Pegou ou não? Precisa desenhar mais? Terceira coisa que faz você não completar a missão. Então, primeiro, autoconfiança. Segundo, se acostumar com as bênçãos. E terceiro, perder o temor. Moisés tinha medo de olhar para a sarça. Mas é incrível que depois de 40 anos, ele agora com 120, se vê no direito de dar conselhos a Deus. E agora que na verdade eu quero chegar no ponto principal da mensagem. No primeiro momento eu me concentrei mais nos novos, os que ainda não conhecem muito das histórias bíblicas. Mas agora eu quero me dirigir a líderes, pastores. Então posso já ir embora? Não, porque um dia você vai ser um grande líder. Eu até aqui falei destes 40 anos do deserto, onde ele estava com 80, mas a partir de agora eu quero que você pense no Moisés com 120. O que aconteceu nos últimos 40 anos de Moisés? Você percebeu que são 3 etapas? Palácio, deserto de Midian e agora deserto conduzindo o povo no Egito. Pergunta: qual das 3 fases da vida de Moisés foi mais intensa? Concordam que foi a última? Onde que Moisés viu mais milagre? Na última? Onde Moisés viu mais favor de Deus? Na última. Onde Moisés mais cresceu em conhecimento, liderança, poder, intimidade? Na última. Perfeito. Em qual das 3 fases Moisés foi reprovado? Na última. Se você quer crescer na intimidade com Deus, perfeito, esse é o caminho, mas não perca a noção da glória dele. A partir do momento que você perder a reverência da presença, você vai começar a perder de vista a conclusão da missão que recebeu dele. Contentar-se com as vitórias atuais. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo: a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. E é exatamente isso que acontece com Moisés. Deus investe na vida dele, porque
porque quero contar com ele para concluir a missão. Moisés, ele não se corrompeu no caminho. Você não vê ele servindo a outro Deus, você não vê ele cometendo esse adultério espiritual de se render a um Deus pagão, inclusive que o povo fazia. Você conhece a história, o bezerro de ouro, mas ele perde de vista, gente, a conclusão da missão. Deuteronômio capítulo 3, verso 23. Naquela ocasião implorei ao Senhor, Moisés escrevendo: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Por favor, deixe-me atravessar para que eu veja a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Contudo, isso aqui é Moisés falando com a nação de Israel. Contudo, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Nossa, o que é que está acontecendo? Ele disse: basta, não me fale mais sobre isso. Resumindo, Deus deu um cala-boca para Moisés. Suba ao monte mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele quem atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Ouvir um basta de Deus é de doer o coração. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade. Ei, Deus se levantava para defender o Moisés. Eu lembro da irmã dele uma vez fazendo fuxico com outro irmão, o Arão. É porque o Moisés, ele não é com a mulher dele. Blá, blá. Deus fala assim para Moisés: reunião na tenda do encontro, leva a tua irmã Midian, leva a Miriam, leva o Arão. Chegou lá na tenda do encontro, Deus fala assim para Moisés: eu vou matar a tua irmã e teu irmão. O que está acontecendo? Porque falou mal de você. Aí Deus chega assim para Miriam e fala assim: você está achando que você é alguma coisa? Só porque eu dou um sonho para você tem umas revelações quando eu falo com você em mistério, porque você não fica na tua. O Moisés é alguém que eu escolhi, com ele eu falo face a face. Meu irmão, Deus é o cara que defendeu Ei, aí o Moisés: Senhor, não faz isso com a menina. Em outras palavras, né? Aí Deus vai ficar leprosa do lado de fora do arraial, vai pensar no que fez. Tomou um castigo de Deus, gente. E na mesma hora ela já ficou leprosa. E depois Deus curou, ela retornou, até onde se sabe, nunca mais falou mal do irmão. Mas nessa hora o Moisés está dizendo: deixa eu entrar. Falou assim: basta, cala tua boca, não vou mais falar sobre isso. Não vai entrar. Quem melhor que Moisés para conduzir o povo? Ninguém. Mas o que é que aconteceu que Deus falou não? Você já sabe? A Bíblia responde. Quem sabe? O que foi que aconteceu? Está curioso? Posso terminar agora. Pelo menos você vai depois para o Google pesquisar. Por que Moisés não entrou? É claro que eu vou te falar, calma. Relaxa. Mas não é no mínimo intrigante? Não é? Eu também acho, brother. O cara está forte, está enxergando bem. Essa semana tive que comprar óculos. Teve jeito. Aqui eu dei uma aumentada na letra. Pessoal, quando eu mostrei lá em Araçatuba que eu comprei o óculos, todo mundo: já estava na hora, pastor, estava ficando chato. Você só aqui, só. Moisés com 120, irmão. Os olhos, força. Diga comigo: o justo não se justifica. Agora vamos saber o porquê é que Deus não atende Moisés. Agora, Números capítulo 20, verso 6. Moisés e Arão saíram
de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão, seu irmão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade, para os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. Moisés está no veneno aqui, está bravo. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar para vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Para aqui um pouquinho, olha para mim. Quando foi para abrir o mar vermelho com o cajado, ele teve que bater 2 vezes? Porque agora teve. Porque agora é Moisés fazendo da cabeça dele e não fazendo debaixo da direção de Deus. Quando você faz debaixo da direção de Deus, não precisa fazer 2, a primeira já dá certo. Deus falou: fale a rocha. Fale a rocha. Agora eu vou te dar aqui a razão. Presta atenção, presta atenção. Porque tem gente que fala: mas também, falar, bater, poxa vida, só por causa disso não entrou? Não, claro que não. Estamos falando com o Pai da misericórdia. Ou sobre ele, melhor dizendo. Verso 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês, o quê? Não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão essa comunidade para a terra que eu dou a vocês. E aqui Deus põe um ponto final na missão de Moisés. Vamos conversar um pouco, vem cá. Lembra da frase que eu falei que me acompanha? A quem mais é dado, mais? Qualquer um podia duvidar, menos o Moisés. Lembra que Moisés é o cara que vislumbrou um pouquinho da glória de Deus? Que ficou com o rosto brilhando? Lembra dele? É o mesmo. Lembra que esse Moisés é o mesmo que Deus falou para a irmã dele: eu falo face a face com ele. Lembra disso? Lembra que esse Moisés é o cara que diante do mar vermelho ele toca ali, o mar se abre? Lembra? Sim ou não? É o cara da sarça. É o cara das pragas. É o cara que conversava com Deus, ficava 40 dias ali, irmão, sem beber água, sem comer, lá no Sinai. Deus está dizendo que Moisés não confiou que sairia água da rocha. Eu não sei quais as tribulações que você está passando. Eu não sei quais desafios você está vivendo. E para Deus não importa se você é presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos, ou uma adolescente que está com dificuldade de relacionamento lá no colégio. Para Deus importa. Porque se Ele é o Todo-Poderoso, Ele não vai olhar para o teu problema e falar: poxa vida, eu tenho tanta coisa mais importante para resolver do que o seu. Isso sou eu, que sou limitado, humano. Não, Senhor. O teu problema relacional lá no colégio, Deus te dá tanta atenção e importância como dá àqueles que estão cuidando de milhões. Ele é o Todo-Poderoso. Ei, meu nome é Marcelo. Eu amo você. Acredite em mim. Confie nisso. O quanto antes você entender e desenvolver com Deus essa intimidade, mais te blinda e te capacita na continuação do cumprimento da tua missão. Qualquer um podia duvidar, menos o Moisés. Quem está dizendo que Moisés não confiou foi o próprio Deus. Você e o teu irmão não confiaram em mim à vista dos israelitas. Uma coisa linda é que Deus estava preparando uma analogia que prepararia o futuro.
Deus estava confiando a Moisés algo tão poderoso que iria remeter a Cristo. Quem é a fonte da água da vida, igreja? Quem é? Quem é? Quem é? Por isso que Deus disse para Moisés: diga à rocha, dê água. Você está com sede? Tua alma tem sede? Tuas ansiedades têm sufocado você? O deserto dos problemas tem deixado você com boca ressequida? Deus está dizendo: diga à rocha que derrame água, e ela verte. Moisés perde a oportunidade de ser uma referência para a igreja, para uma verdade profunda e espiritual. Por isso que ele diz: vocês não confiaram em mim. Em outro texto Deus fala: vocês não honraram a minha santidade. Ninguém melhor do que você, Moisés, para concluir a missão. Mas quem disse que eu preciso de você? Eu não preciso de você. Inclusive o Espírito que eu derramei sobre você para fazer o que está fazendo, vá agora e impõe as mãos, porque eu estou transferindo sobre o teu sucessor. E tudo porque você não confiou em mim. Não me interessa se você está com raiva, não me interessa se o povo é rebelde, não me interessa, a igreja é difícil, as pessoas não entendem, é muita fake news, é muito ódio, é muita fofoca, é muito problema. Não interessa, eu te chamei para pastorear, te chamei para cuidar, te chamei para levantar, te chamei para enviar. De você cuido eu. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais paciente da terra. O homem mais paciente da terra. E ele chega para o povo: seus rebeldes! Eu não chego nem perto da paciência de Moisés. Você não imagina o que eu já falei no púlpito da minha igreja. Eu que sou visitante aqui, já dou umas rajadas, imagine lá. Eles ficaram 2 anos comigo, já viram algumas coisas. Eu chego aço. Mas não esquece de uma coisa: meu nome é Marcelo e eu amo você. Não faço isso por raiva, nem por outro sentimento senão o amor e o desejo de querer vê-los avançar, prosseguir e concluir a missão. Ninguém melhor que você. Sabe, Deus é um Deus geracional, e aquilo que você está fazendo tem a ver com o que a próxima geração quer fazer. Olha lá, capítulo 20 de Números, verso 9 a 12. Já no verso 12: porém o Senhor disse: vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas. A quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso que Moisés fala: eu roguei, mas Deus disse: basta. O dia mais perigoso para nós é exatamente um dia depois da vitória. A cada experiência que você acumula com Deus, portas são abertas para novas experiências. E quantas vezes nos perdemos no meio desse caminho? Moisés não se humilha, Moisés não se arrepende, Moisés não se quebranta, Moisés coloca a culpa no povo. É culpa de vocês. Pois é. Moisés era a pessoa certa para terminar. Mas Deus não se importou de levantar Josué no lugar dele. E tudo isso porque ele não honrou a santidade do Senhor diante do povo. Preste atenção no que eu vou falar. Nossas fragilidades do presente alterarão as colheitas do nosso futuro. Então, dê o seu melhor hoje, porque as próximas gerações precisam de nós.
você vai semear agora. E se você não desistir e concluir a missão, você vai colher e vai colher de forma abundante. Acredite em mim. A nossa missão não é apenas começar bem, mas é terminar e concluir aquilo que Deus nos confiou. Melhor do que começar é terminar. Eu tenho 4 minutos, eu queria orar com você. Mas eu queria orar de uma forma tão específica, porque diante do que falei, eu quero orar de forma específica pela missão que você tem. Bem, se você ainda não se rendeu a Jesus, esse é o teu primeiro passo. Você nunca vai entender de fato o sentido da vida se não se render a Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você nunca vai entender a razão e o propósito. É Jesus quem nos dá a completude. Amém? É Jesus. Se você já tomou essa decisão, ótimo. O Espírito dele habita em você. Então, quem já viu a sarça? Ele já te chamou a tua atenção? Alguma coisa ele deve ter feito que te chamou a atenção. Perceba que a atenção que Deus nos chama não é simplesmente algo físico. Não estou falando de uma beleza, não estou falando de uma paquera, eu estou falando que quando Deus nos chama a atenção, é algo meio diferente, que você nem consegue muitas vezes compreender. Moisés diz, é impressionante. A sarça queima, mas ela não se consome. Se você já teve essa experiência de Deus te atrair para alguma coisa, e você ainda não consegue entender muito bem, bacana, você está na primeira fase, você está no ponto certo. Está na hora de dialogar com Deus. Mostra para mim, Senhor, qual que é a minha missão. O que o Senhor tem? O que o Senhor quer para mim? Talvez Ele vai falar para você algumas coisas e a tua resposta vai ser, mas eu não dou conta disso, é muito. Aí Ele vai te convencer de que não é você, mas é Ele em você. É Ele através de você. Não, mas como é que eu vou ter acesso a essa faculdade? Como é que eu vou ter acesso a esse lugar de influência na sociedade? Falei, ei, calma, eu faço o sobrenatural. O teu lugar é entender e aceitar a missão. E a cada passo que você dá nessa direção, portas vão se abrindo. E cada um aqui está numa fase dessa. Tem gente que está escolhendo qual faculdade. Tem gente que está escolhendo como é que eu posso crescer no meu trabalho, como é que eu posso conseguir uma promoção. Mas hoje o Senhor está te chamando para uma essência. Tem gente que está tão preocupada com dinheiro e está perdendo de vista que o teu principal foco é a família, são seus filhos, é a tua vida espiritual. Moisés tinha milhões de pessoas para conduzir, mas o que era mais importante para ele? O tempo que ele tinha de intimidade com Deus. Porque a partir desta intimidade, ele tinha a noção da missão. Quando ele fala, sabe o que é legal? Lá na sarça, ele não queria nem olhar para a sarça direto. Ficou com medo, sim ou não? Mas depois de um tempo de intimidade, ele diz, eu quero mais. Vem cá. Se você não tem no coração, nesse seu tempo de vida com Jesus, o desejo de mais, é porque alguma coisa está errada. Você precisa voltar um pouquinho e pensar, onde eu me perdi? De repente a religiosidade entrou e você só vem à igreja porque está acostumado, porque o teu pai falou, porque o teu cônjuge te chamou. Mas quando você entende o fluxo da intimidade, você quer mais, ao ponto do Moisés falar, deixa eu ver tua glória. Você não pode, filho. Mas eu quero. Quanto mais eu converso, quanto mais eu te conheço, mais eu quero. Eu vou te mostrar só um negocinho de nada. E tudo isso tem como objetivo levar você a continuar naquilo que Ele te chamou para fazer.
A sua dor de hoje é o lugar da sua dupla honra amanhã que Deus vai te dar. Creia nisso. Você está falando com o improvável. Eu quero orar por você. Alguns já têm em mente. Posso pensar na pastora Cláudia, no pastor Marco. Há quantos anos já pastoreando? Ele ouviu a missão lá atrás. Quando eu recebi de Deus essa mensagem, eu falei: Senhor, eu estou no período mais gostoso e também o mais crítico. Eu não quero me perder. Eu quero ir até o fim. Sabe onde eu quero chegar? Eu não estou falando de medo. Moisés não foi para o inferno, gente. Moisés, inclusive, aparece com Jesus lá no Novo Testamento, junto com Elias. Nós vamos estar com Moisés no céu, vai ser demais. Mas eu fico me perguntando se ele não teria curtido tanto mais conduzindo o povo à terra. Eu fico imaginando se não teriam mais histórias registradas da travessia. O que lemos o livro de Josué, que é incrível, eu amo o livro de Josué, mas imagine na perspectiva e na experiência de Moisés. Para terminar, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, com ou sem você. Mas eu, há muitos anos atrás, falei: Senhor, o que o Senhor tem para fazer nessa geração, não faça sem a minha vida. E quando eu vejo o que Deus tem feito comigo e através de mim, um caipira do interior de São Paulo, eu não sou da capital não, eu sou do interior, eu fico de boca aberta. Como é que Ele pôde fazer isso? Eu fico imaginando o que Ele não pode fazer contigo, com os teus filhos, com os teus netos. A pergunta é se você crê nisso. Eu quero orar por você. Coloque-se em pé. Mais que uma igreja, não se trata apenas de um grupo de pessoas que se reúnem. Se trata de uma missão que Deus confia para você numa cidade. Os nossos jovens estão simplesmente impactando os colégios de Araçatuba. Os nossos adolescentes, eles estão assim revolucionando. Tem cura acontecendo nos colégios. Falo: uau! As nossas crianças estão profetizando. Eu quero viver tudo o que Ele tem para mim. E você? Então, se você entendeu essa mensagem, não importa se você ainda não sabe, mas quer saber a missão, venha. Se você já sabe e quer completá-la, venha, porque de forma específica eu vou orar por você hoje. Em nome de Jesus. Mais que uma igreja, um povo que entende o que de fato Deus te chamou para ser e fazer nessa cidade de Vila Velha, Vitória, nesse estado do Espírito Santo. Meu Deus, no Brasil, as nações. Haja o que houver, venha o que vier, que irás prover de novo. Eu creio em ti e eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo e eu creio em ti. E temer porque se eu estou guardado por quem não
Jeová Jireh, irás prover de novo, e eu creio em Ti. Senhor, eu creio que de uma forma tão proposital o Senhor trouxe ontem Vitor Hugo, Damasceno, e de uma forma tão profética, compartilhando, Senhor, futuro, compartilhando visão, propósitos. E eu creio que debaixo da Tua soberana graça e direção do Teu Espírito, hoje o Senhor nos traz instrução para continuar avançando na direção profética que o Senhor nos entrega. Pai, nós não queremos apenas começar bem, queremos terminar aprovados em Cristo. Senhor, há pessoas aqui na frente dizendo: mostra-me a minha missão. Mostra-me, Senhor, quais os próximos passos. Há pessoas aqui perguntando sobre futuro, sobre família, sobre casamento, sobre namoro, sobre faculdade, sobre trabalho. Há pessoas aqui perguntando ao Senhor. Pai, o Senhor hoje nos atrai à sarça. Algo impressionante, algo que move o coração deles. É nesse momento que o Senhor apresenta seus protocolos. E diante de Ti tiramos os nossos sapatos, as nossas sandálias. Em humildade nos colocamos diante da Tua presença. É diante desta presença santa que ouvimos a nossa missão. A exemplo de Moisés, que tinha um povo para libertar do Egito, nós que somos de Cristo, temos um povo a libertarmos das garras de Satanás nesta cidade, neste estado, em nossa nação. Essa missão vai se dar através de tantas frentes, sejam eles como pastores, missionários, sejam eles como profissionais, nos trabalhos onde exercem, porque tudo pertence a Ti. Senhor, em nossas famílias, com os nossos filhos, nosso casamento, em nome de Jesus, a partir deste momento, diante da missão recebida, nos traga capacitação. O Senhor disse para Moisés: estarei contigo todos os dias. E sabemos que essa promessa se estende a nós, porque Jesus reiterou essa promessa no Novo Testamento: estarei contigo todos os dias. Então amanhã, quando acordarmos para o trabalho, sabemos que vamos ali para fazer algo que o Senhor nos chamou para fazer. Queremos ser o melhor funcionário, o melhor colaborador, através da nossa atitude, da nossa excelência, que o Teu nome seja honrado, glorificado, que as pessoas, ó Deus, olhem para a Tua santidade a partir daquilo que fazemos e entregamos a Ti em adoração. E essa adoração não se dá apenas diante de um altar, mas se dá também no mercado de trabalho, na faculdade, no colégio. Pai, em nome de Jesus, derrama óleo sobre essas mãos agora. Derrama óleo diante da missão, ó Deus. Alguns se veem incapazes, alguns se veem, ó Deus, tão ainda incompletos, imaturos, mas hoje é início de uma jornada. E a cada nova experiência, seja você fortalecido. O Senhor vai abrir portas. E que em nome de Jesus, as experiências grandiosas que você terá com Ele, não faça você perder de vista o temor da santa presença dEle. Não se esqueça jamais, não importe o quão íntimo você se torne do Senhor, não é você que dá conselhos a Ele, mas é Ele quem te dá todo direcionamento. Você tem liberdade para conversar e abrir-se, mas a palavra vem dEle. Que o Senhor te blinde e que você entregue a tocha para a nova geração, como quem cumpre com excelência a missão que recebeu do alto. Eu receberei notícias de você e eu vou celebrar. Que o Senhor revele a você os seus segredos. Eu fico imaginando quantas coisas lindas irão surgir a partir daquilo que Deus vai entregar a você.
a esta igreja. Pastor Marco Aurélio Júnior, Pastor Agal, Pastor Marco Aurélio pai, Pastora Cláudia, Rebeca, Marcelo, os demais líderes desta casa, recebam do Senhor o óleo novo, fresco. Receba do Senhor vigor, receba do Senhor criatividade, receba do Senhor recursos. Receba do Senhor influência nessa cidade. Receba do Senhor portas abertas. Eu não quero ser leviano. Mas também não quero me furtar a algo que queima no meu coração. Eu sei que esse lugar é tão especial para vocês e tão excelente. Mas no mínimo vocês vão se dispor a orar, porque o Senhor, eu sinto no Espírito, tem algo a entregar. Eu vejo um lugar maior, eu vejo um lugar com estacionamento. Eu vejo um lugar onde vocês, como um campus, esse lugar não é tão central. Esse é um lugar mais afastado, sim, mas eu vejo o Senhor fazendo algo, não sei se para agora, para depois, mas para vocês orarem e discernirem. Em nome de Jesus eu quero declarar uma influência, um tempo diante da convicção que cada um de vocês, principalmente seus pastores, têm do cumprimento da missão nesta cidade, neste estado e no Brasil. Eu quero declarar em nome de Jesus uma coragem, uma ousadia, para que vocês expandam, cresçam, em nome de Jesus. Eu vejo Deus tirando os limitadores. Eu vejo Deus expandindo as tendas desta casa. É como se o Senhor dissesse: o tempo da sarça passou faz tempo. O tempo das experiências passou faz tempo. E o Senhor está dizendo: é tempo da conquista. Receberam a missão, creram na missão, mergulharam na minha presença. Intimidade sobrenatural. É tempo de atravessar Jordão. Eu vejo o Senhor levantando aqui nessa igreja empresários. Eu vejo aqui o Senhor também impulsionando novos que só tem uma ideia, não sabe como, mas o Senhor vai fazer. O conselho que eu te dou é: respeite os processos. Ouça o Senhor. Não é a força do teu braço, é o que Deus quer fazer através de você. Ande em unidade com a tua liderança, com os teus pastores. Deus quer gerar algo. Deus quer gerar algo. Eu imparto com esta igreja, eu imparto com esta liderança o que Deus tem confiado a mim. Eu tenho visto as minhas extensões e não apenas a minha igreja em Araçatuba, mas filhos como o pastor Toninho Adamantina, uma cidade de 35 mil habitantes, que está literalmente acabando de construir em um quarteirão a nova sede que vai ser inaugurada agora no final do ano. Um favor sobrenatural da parte de Deus. Uma cidade de 35 mil habitantes. Eu vejo o Senhor levando vocês a um novo patamar. Eu ligo na terra essa palavra, seja ligada no céu. Se você crê e recebe, diga amém. Aplauda ao Senhor. E não perca de vista a missão que Deus confiou a você, em nome de Jesus. Não esquece, meu nome é Marcelo. Eu amo vocês. Deus abençoe.